para não perder o costume, o que a gente faz aqui no Espaço Terapêutico Vida Integral? Podemos chamar de socioterapia. Quer dizer, a leitura terapêutica, coordenada por você, ela é uma ferramenta, né, de conscientização. Como a sociedade é muito exteriorizada, muito fora de contato interno, a leitura terapêutica serve, né, é uma ferramenta para promover essa conscientização, interiorização, para as pessoas terem contato mais com o próprio interior e com isso perceberem por que as coisas estão dessa maneira. Porque a causa não está fora como a gente vê. A causa sai de dentro. Tudo que a gente vê fora é consequência da parte interna, né? Por isso, socioterapia. Isso. Algo importante que a gente poder acrescentar aqui. Além das leituras terapêuticas, a gente faz também as palestras terapêuticas e atendimento individual, né, Antônio? Sim. E esse atendimento pode ser criança, adolescente, jovens, adultos e até ancião, né? Nós somos também. A gente está aqui, né? Quase lá. Então. Então vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar com uma palestra que tem esse tema, Antônio. A visão turva precede o julgamento. Então, Antônio, que ideia que o senhor tem desse tema, né? Eu aprendi no livro A Libertação do Dr. Kepp o termo chamado obnubilado, né? Quer dizer, visão embaçada, turva, ou visão prejudicada. E a gente não foca bem, né? Então não percebe as coisas como elas são, né? Então, acho que é isso. Isso, que interessante, né? E a gente olhando para essa imagem, fica claro que uma pessoa que tem uma visão turva, como ela está vendo, ela vai julgar. Sim. Então o julgamento dela vai ser como? Ela vai ver a pessoa embaçada e vai achar que a pessoa é embaçada. Vai ver a pessoa descaracterizada e ela vê descaracterizada, a pessoa não é. Mas ela vai dizer que a pessoa é. E vai lidar com a situação como se fosse real, né? Então a pessoa enxerga o mundo conforme o que está dentro dela. Conforme os problemas da visão dela. É isso mesmo. E aí ela vai interpretar o mundo dessa maneira. Só que nesse caso aqui, a gente não está falando de uma visão deturpada por uma questão de problema óptico propriamente. Assim, é mais uma figura de linguagem, é uma metáfora para mostrar que nós interpretamos o mundo a partir do que está no nosso interior. Então, por exemplo, se o senhor amanhece, acorda um dia, o senhor está muito mal-humorado. Qualquer coisa que lhe aconteça, ainda que seja algo muito bonito, um passarinho que está cantando, o senhor vai se sentir incomodado com o canto do passarinho. Sim. Não é? Vai ficar irritado. O seu problema interno, a sua turvalidade, você vai jogar numa coisa bela, real, importante, né? Então a gente acaba deturpando a nossa compreensão da realidade a partir daquilo que a gente está sentindo aqui. Quer dizer, conforme a emoção deturpada, ou a própria natureza deturpada, a gente começa a colocar isso fora, né? Sim. E um detalhe, isso é sem o perceber. Inconscientemente. E isso todos nós fazemos. Sem sombra de Então dúvida. a socioterapia, a terapia psicanálise integral, a trilogia, é uma ciência, uma ferramenta para a gente fazer essa correção, né? Desenvolver uma conscientização mesmo a respeito disso, para parar de se precipitar, né? De se prejudicar, inclusive. E tem algo importante que a gente pode acrescentar, né? Que quando a gente entra, por exemplo, né, na emoção, a gente corta com a realidade, né? E aí a gente quebra a percepção da realidade, ela fica fragmentada. Isso gera um mal-estar muito grande, porque a gente quer impor na realidade a nossa percepção doentia, patológica. Então a gente precisa muito perceber que é algo até, vamos dizer, antiético. Sim. Porque a gente está indo contra a verdade, né? E contra a própria natureza. Sim. Não é fácil de perceber isso. Não. Tanto que a humanidade anda assim, né? Caminha a passos largos nessa direção de deturpação e de se detonar coletivamente. Então a gente anda cego, esbarrando no outro e culpando o outro pelo que a gente está vivendo. Sim. Né? A gente vai por cima do outro, empurra o outro, fala, sai do meu caminho, por que você se coloca no meu caminho? Mas a gente está indo um por cima do outro. Isso mesmo. Vamos lá. Então, para a gente poder refletir, né? A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado.
Mas, se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Olha aí, Cristo já nos falava a esse respeito, que são os olhos, é com os olhos que a gente vê o mundo, e se os nossos olhos estão doentes, é no sentido da alma estar doente, a gente vai interpretar a realidade de forma doentia. Então, isso que nós falamos aqui no senso comum, a gente resgata agora com a palavra de Deus. Olha aí. Como nós somos seres espirituais que queremos esquecer disso. Sim. Então é um momento de perceber que a teologia, não estou falando da religião, no caso a teologia, ela é fundamental para a gente ter contato com esse aspecto em nós, que também ela é a base da deturpação. Se a pessoa não percebe o aspecto de transcendência, metafísico, de espiritualidade, ela fica interpretando muito na parte racional, muito intelectual. Né? Então ela não tem contato com a realidade. Né? O esforço que a gente tem que fazer, Antônio, é uma hermenêutica que está associada realmente a esse autoconhecimento. É interpretar a partir do que está aqui dentro e perceber se está se sentindo mal, é porque está olhando a coisa de forma turva. É um olhar doente. Porque a vida, tudo que existe por si, é bom, belo e verdadeiro. E o que está além disso é uma deturpação. Se não é bom, não é belo, não é verdadeiro, é uma deturpação. Vamos lá. Então hoje a gente vai ler um texto que é este aqui, ó. A janela e o lençol sujo. Eu acho que alguns já conhecem esse texto, né? A janela e o lençol sujo. O senhor conhece esse texto? Olha, o Antônio desapareceu. Eu não sei o que acontece, mas daqui a pouco ele aparece aqui do meu lado. Vamos lá. Então, Antônio, o senhor lembra desse texto? Vagamente, mas a gente já abordou. É muito interessante. Então, esse texto ele vai tratar deste fenômeno chamado projeção. Fiquem atentos com o fenômeno, como ele se dá. E a gente vai perceber o quão sutil é isso no nosso dia a dia. Vamos lá, Antônio. Então, um casal recém-casado mudou-se para um bairro muito tranquilo. Na primeira manhã que passavam na casa, enquanto tomavam café, a mulher reparou através da janela em uma vizinha que pendurava lençóis no varal e comentou com o marido: que lençóis sujos! Ela está pendurando no varal. Está precisando de um sabão novo. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar as roupas. O marido observou calado. Alguns dias depois, novamente, durante o café da manhã, a vizinha pendurava lençóis no varal e a mulher comentou com o marido: nossa vizinha continua pendurando os lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar as roupas. E assim, a cada 2 ou 3 dias, a mulher repetia seu discurso, enquanto a vizinha pendurava suas roupas no varal. Passado um mês, a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis muito brancos sendo estendidos. E empolgada foi dizer ao marido: veja, ela aprendeu a lavar as roupas. Será que a outra vizinha ensinou? Porque eu não fiz nada. O marido calmamente respondeu: não, hoje eu levantei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela. É uma analogia bem pertinente, né? Não é? Porque é assim que a gente vê as pessoas, a vida. E as situações, né? Os conflitos. Interessante, viu? Quantas vezes a gente não se assusta olhando depois? Nossa, eu não tinha visto que era assim, achei que era diferente. Não tinha visto direito, né? Então, no dia a dia acontecem essas situações assim, muito sutilmente. A gente está no ônibus e vê uma pessoa, ou na empresa, em qualquer lugar, e você tem uma impressão de que aquela pessoa é assim, arrogante, isso, é uma fofoqueira, desconfiada, enfim, é uma pessoa esquisita, sei lá, algo estranho no ar. E aí, de repente, se você tem a oportunidade de ouvir a voz da pessoa, de conversar com ela,
aquela sua impressão, ela é Pode assim, mudar, né? Vai mudar. ela se dissolve, né? Ela, de repente não é mais aquilo. Você tem até um momento, uma oportunidade de falar para a pessoa, olha, teve um dia que eu pensei isso a seu respeito e eu vejo agora que não é nada disso. Então, o que estava acontecendo ali, né, Antônio? Ela estava vendo aspectos que ela não percebe nela e estava percebendo na pessoa. Não é? Equivocadamente projetando, né? Talvez até aquela pessoa tivesse aqueles aspectos, Sim, né? sim. Porque dizem que a primeira impressão é que marca, né? Que fica, Sim. né? E talvez até tivesse mesmo, né? Mas se a pessoa às vezes fica muito incomodada, É porque algo diz respeito ao interior desse que está que incomodado. ela precisa conhecer por conta desse incômodo, né? E ela não percebe, né? Por que a pessoa não percebe isso nela, Antônio? Não, tem um fator de alienação que a gente escolhe geralmente, porque ter contato com o nosso lado patológico, deficiente, o lado ruim, né, de nossas limitações. Então, a gente não quer ter contato com isso porque a gente tem uma ideia de que, pelas ideias, a gente não vendo o problema, a gente vai ser aquilo que a gente pensa. Eu sou perfeito, eu sempre estou certo, sempre quem está errado é o outro, eu não erro, se eu erro é de boa vontade e é por causa dos outros, porque eu sou muito cheio de boas intenções. Então ninguém quer ver as más intenções que tem. É isso mesmo. A gente quer corrigir os outros, mas não quer corrigir a si mesmo. Olha que interessante, né? E isso revela que a gente é muito alienado, né? E tem uma ideia muito assim, grandiloquente ao próprio respeito, né? Sim. Não se vê com problema. Então a gente não tem amizade com a consciência dos nossos problemas. Então a gente faz uma idealização, quer dizer, a gente ao invés de limpar o vidro embaçado, a gente imagina um vidro muito perfeito, translúcido, né? Como se a gente fosse aquilo que a gente imagina, todo cheio de perfeição, e não é verdade, não é real. E interessante aqui que a gente está vendo esse fenômeno da projeção, e o marido vem e mostra, né, que não é nada disso, né? É que eu limpei a sujeira que estava lá, né, na janela. Então o outro geralmente mostra para nós o nosso problema. Sim. Mas a gente não quer ver, né? Porque essa ideia, assim, que a gente fala que é megalomania, teomania, e no dia a dia podemos chamar de soberba, arrogância, né? Delírio, né? Delírio. A gente não para se ver como a gente é. E quando alguém mostra para nós como nós somos, a gente fica revoltado, fica com raiva. Essa maneira que ele mostrou é uma maneira muito sábia, né? Sim. E não precisou de ficar mostrando para ela, vai limpar os vidros, que a roupa não tá suja assim. O problema não é do outro, né? Porque ela poderia aí sim enfrentar ele, discordar e até achar que... Porque geralmente a gente faz isso. Quem mostra um problema pra gente, ao invés de a gente ver o problema e resolver, o que a gente quer fazer? Atacar a pessoa. Que está mostrando o problema. Então se alguém pega uma lanterna e coloca no nosso interior e mostra, olha lá a sua maldade, olha lá a sua ruindade, sua preguiça, a gente quer quebrar a lanterna, ao invés de pegar aquela coisa ruim que está prejudicando a nossa vida e limpar aquilo, tirar aquilo fora, né? Para ter uma outra conduta que vai nos elevar na vida. Agora, o que é importante observar isso, né, Antônio? Para cada aspecto negativo, encapetado que a gente vê na gente, é porque tem um bem anterior que foi negado, deturpado, obnubilado, abandonado, distorcido, enturvado. É por isso que então a pessoa fica triste, chateada, mas ela nunca está vendo nela essa ação, essa proatividade para uma autocondenação, uma autodestruição, uma autossabotagem. Ela está sempre pronta para ver no outro o problema do outro, né? A miséria alheia, seja em todos os campos existenciais. Tem até uma empolgação, né, de viver para falar dos outros e tal. Só que isso causa muita angústia e tristeza até, né? Então, pensando nisso, essa historinha de hoje, ela nos serve para a gente refletir a respeito de quais pessoas ultimamente estamos pensando mal a respeito delas. Seja em qualquer esfera. Seja na esfera política, religiosa, familiar, no caso trabalhista, do trabalho, dos relacionamentos, do condomínio, qualquer pessoa. De quem você está pensando mal? De quem você está magoado ou magoada? O que está acontecendo que você tem uma rusga com alguém?
O que é isso que está lhe acontecendo? Parar para ver como isso está em você. Ah, mas eu não sou agressivo, eu não sou... Será que não? Então, cada um tem um tipo de agressividade. Né? Por exemplo, o fato de ser negativista, né? No sentido de achar que nunca vai conseguir realizar isso, aquilo, é uma forma de agressão. Desistir de algum projeto autêntico que faz parte do seu ser. E desiste porque socialmente não dá mais, a minha idade não permite mais, isso já passou. Eu não tenho curso para isso. Não tenho curso. Isso aí é uma desculpa que a gente arruma para não fazer o bem. Porque em algum momento não existia curso para isso ou aquilo. O ser humano ele foi obrigado a fazer o bem porque ele tem que fazer o bem, para ele se sentir bem. Só que a gente cria uma ideia de que para ser útil à humanidade tem que ter um curso, uma faculdade, nada disso. Seja útil com seus talentos, suas qualidades, que elas estão aí sendo abafadas justamente por essa isenção que a gente quer ter, né? De não fazer nada e achar que vai ficar tudo bem, e não vai. E ficar culpando as pessoas pelo mal que está sofrendo. Cai num buraco, num vício, né? Sim. E isso traz muito mal-estar, né? Até porque muitas vezes a gente pode estar realizando um fenômeno que o Dr. Norberto Kepp tem tratado muito ultimamente, que é a identificação invertida. Sim. Ou seja, a gente vê no outro os nossos problemas e na gente a qualidade daquela pessoa. No caso, por exemplo, a gente olha o mundo muito cheio de doenças, de agressividade, distorções financeiras, corrupção. Então, o mundo tem esse resultado, mas a vida não é isso. Então, se a gente foca muito no problema, a gente esquece de ver o que está por trás. Porque a gente fica tão fanático, envolvido com o problema. Porque não é só um problema do outro, porque é um problema nosso também. Isso. E não percebe que, na verdade, seja corrupção. É corrupção do quê? De algo bom. Então a pessoa está destruindo um bem. Né? A gente tem que perceber que ver o mal é ter essa percepção. Bem que tem. É perceber que a visão do mal ela aponta que algo bom, belo, verdadeiro, real, divino está sendo omitido, estragado. É isso que é interessante a gente observar. Porque geralmente, quando a gente percebe isso, quando interioriza, a gente percebe e dá um alívio. Nossa, o que eu estou procurando fora, consertar lá fora? O que eu não quero ver que eu estou estragando aqui. E aí a gente para de estragar, porque já tem o bem. Então tem muita coisa que a gente estraga, saúde, por exemplo, amizade, profissão, coisas boas. Inteligência. A gente estraga porque não dá valor por causa da inveja e fica procurando coisas que são do delírio, que não são interessantes realmente. E aí quer culpar o pai, quer culpar a mãe, Deus, a sorte. Todo mundo, menos assim mesmo. E não assume responsabilidade nenhuma. Então cai no outro extremo também, né? Que se culpa demais. Também. Eu não devia ter nascido. Isso não é humildade. Isso é uma arrogância extrema. O suicida é o mais doente de todos. Aliás, né, o pai do... bicho danado lá, ele é suicida. Ele se suicidou. É isso mesmo. Ele está morto. Pela eternidade, né? Vamos lá. Então, Antônio, por isso que tem essa frase aqui, que a gente deveria refletir muito sobre ela. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aliás, esta frase, ela está gravada no frontispício do consultório da Cirlei. Legal, bonito demais. Né? Lembra? Tá lá, tem uma placa lá. Porque a análise, né, é para a pessoa se conhecer. Né? No da Cirlei tem essa frase e no meu, o que está escrito? Lembra? É socrática. Achei que era mesmo. Não, conhece-te a ti mesmo. Então, conhece-te a ti mesmo. Então, nos dois consultórios tem essas frases, que é o que fundamenta o nosso trabalho, é o autoconhecimento. Sim. Porque a verdade está aí. O problema não é que a gente precisa resolver o problema, né, no sentido que a vida deu o bem e o mal, ou a coisa sã e a coisa estragada. Não. É que a coisa sã que está aí dentro, o ser humano que está aqui, o nosso problema é que a gente não aguenta o bem. A gente não quer a verdade. Então a gente precisa ver que isso não compensa e se redimir disso enquanto é possível. Há tempo, né? E é interessante que quando a gente observa que tem essa atitude, como o senhor disse num dado momento, traz uma paz. Só se, por hora que eu estou fazendo,
Então, essa chamada para o autoconhecimento, né, para a reflexão, traz a paz, traz a libertação. Por isso que Cristo falava, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque onde há a luz da verdade, não prevalece as trevas. Isso. Né? Uhum. Não tem dúvida. Não tem, não é paz, tranquilidade. Sim. Só fica desesperado porque quer ficar no delírio, na ilusão. Quer ficar fora da verdade. Da realidade. Quer quebrar com a realidade. Quer construir uma verdade paralela. Contra a verdade não dá, real. Não existe. Por isso que a pessoa fica transtornada. Vamos lá. Então, Antônio, a gente acabou explicando um monte de coisa, já falamos até... Nós já resumimos, né? Já, mas vamos dar continuidade para a gente poder conversar um pouco mais. O que está por trás, então, dessa atitude de julgamento, né? Porque todo mundo julga, não é só a mulher, não. Eu coloquei a foto de uma mulher aqui, sim, mas poderia ser um homem, qualquer pessoa, independente. É que a gente não acha foto de homem censurando facilmente. Não, né? Imagina. Então, lá, o que está por trás, Antônio? A projeção. Então, a projeção, dá para olhar pela imagem, né? A gente já consegue perceber o que tem a ver, né? Olha só que interessante, né? Um acusando o outro, né? Que impressão que dá deles, Antônio? Que eles estão acusando um do outro do quê, né? Estão se agredindo, né? Pode ter certeza que o que um está falando do outro, o outro também tem, né? E esse um também. Também. Os dois estão certos. Estão certos que tem problemas. Sim. A projeção... Mas que não vira o dedo, né? Poderia fazer... Não, mas se você pensar bem, enquanto um aponta o dedo para o outro, tem 3 voltados para cima. Sim. Quando não tem um para cima, né? Que é o polegar para Deus, né? Sim. Então, a gente culpa o outro, mas tem 3 vezes o mesmo problema voltado para nós e um para Deus, às vezes. Uhum. Mas a gente tem muito mais problema, né? E Deus não tem nenhum. Vamos lá. A projeção é um mecanismo psicológico de fuga à consciência dos próprios problemas. Através dela, de quem? Da projeção, o indivíduo projeta nos outros as suas próprias características. Então, quais são as características que nós comumente projetamos nos outros? Então, se você é um sujeito teimoso e não percebe em si isso, inconsciente, você vai então ficar identificado com a teimosia alheia. Se você é um sujeito raivoso, rancoroso, o senhor fica identificado, ou a senhora, com isso, nos outros. A ponto do coração disparar quando você percebe que alguém está nessa atitude. Mesmo que você nunca viu aquela pessoa, mas você vê uma situação tal, você já fica com taquicardia. Por quê? Está identificado com o problema. Está na mesma onda. Porque é uma questão de ressonância. E essa ressonância ela é fora do tempo e espaço. Isso transcende o tempo transcende. E espaço. É por isso que você, quando assiste a um filme, você entra em ressonância com as personagens, você vibra com aquilo, porque está ali naquela frequência. Filme de terror, por exemplo, então causa na pessoa o quê? Terror. Ela desperta nela aspectos de terror. Filme de ódio, de ira, de medo. Por isso que é bom assistir filmes que tragam consciência e elevação, e não medo, pânico e desespero. Uhum. Vamos lá. O doente faz como o projetor de slide, que projeta na parede as imagens que estão contidas nos negativos. Aqui, por exemplo, a gente tem um projetor mesmo. Olha só que interessante, né? Então está aqui, ó, a imagem está na parede, mas qual é a fonte da imagem? Não é a parede. A parede só recebe a imagem. Na verdade, a fonte está aqui no projetor. E na verdade, se tivesse um computador, seria até um pendrive, um disquete, qualquer coisa, enfim. Então esse fenômeno acontece conosco. A gente vê o outro a partir do que está dentro de nós, no nosso interior. Isso é a projeção. Isso é a projeção. Olha. Vê no outro aquilo que está saindo de você, mas não percebe. Não percebe. A gente faz isso. Então, e faz até também, não só a identificação projetiva, mas o outro aspecto. A idealização também. A pessoa tem muito, que você colocou agora há pouco, que é o outro extremo, né? Nada vale a pena, tudo tá uma porcaria, todo mundo aí é muito feliz, fulano é muito perfeito, eu não sou nada, eu sou só uma porcaria. Aí fica uma pessoa fanática, que ela acha que toda a perfeição está fora dela. Também. Ela não percebe nada de bom nela. Então tudo fora é bom demais. Aquela pessoa é muito feliz porque ela tem aquele carro. Ele é muito feliz porque ele é artista. E eu não, eu sou uma porcaria. Então é feliz porque é casado, tem um trabalho, tem uma faculdade. Não tem nada a ver. A pessoa é feliz porque ela aceita o bem que tem. E é uma pessoa que está numa ação boa, não está no egoísmo, no egocentrismo, no narcisismo. Ela tem uma atitude altruísta,
Ela está fazendo o bem para o outro. Vamos lá, Antônio, então. Chegar a pensar que aquilo que se vê está realmente no outro, assim como se tem a sensação de que as imagens projetadas estão verdadeiramente na tela e não na máquina projetora. É o fenômeno da projeção, né? A gente parar para ver como que isso acontece conosco. Mas também, como o senhor falou, tem esse aspecto também de ver só algo bom nos outros também, né? Como se os outros não tivessem problema. Aí a pessoa fala assim, mas pô, então eu não posso nem ver problema e nem ver coisa boa? Não. O senhor só não pode como deve ver problema e coisa boa, mas principalmente no seu interior. Procurar ver a realidade. Ver as coisas como elas são. Que a gente também tem problemas, nós temos dificuldades e temos coisas boas. Isso. Agora, esse negócio de não aguentar ver nenhum problema e ficar idealizando a perfeição em si, ou o outro extremo, achar que os outros são santinhos perfeitos, vai quebrar a cara. Tem que ver o que é, né? A realidade. É um ser humano. Com limitações. Ser humano tem problema. Com limitações, com dificuldades, não concatena os pensamentos, não sabe falar direito, não escreve muito bem, gagueja às vezes, fala errado também, trai, tem maldade, dissimula. Sim. O ser humano é mascarado. É perigoso. É doente, é patológico. É capeta, né? E segue o mentor maior, né? E não quer ver isso. E sorte daquele que vê para poder se conter. Não entrar na onda, perceber que tá vindo sugestão. Isso. Nossa, meu coração tá disparando, eu tô com medo disso, com medo daquilo. Então, tá aceitando sugestão demoníaca. Tá aceitando o mal que tá vindo aí. Não precisa disso. Como eu disse em outras ocasiões, aí eu vou citar agora, acho que é o Joseph Murphy, né? Que ele fala assim, né, que os pássaros podem até passar e voar sobre a sua cabeça, mas cabe a você deixá-los fazer ninho ou não. Isso aí. Então esses pássaros não são os pássaros essencialmente, mas são essas ideias demoníacas, né, que vêm até nós, e se você aceita é porque você está vamos dizer assim, sintonizado, identificado, da mesma intenção. Está na mesma intenção desses bichos aí, mas não percebe. Porque se não fosse o ser humano, esses bichos não estavam aqui na Terra. Não tá, não. O ser humano gosta e aceita e cria essas ninhadas na cabeça com até um certo orgulho, né? Apesar do prejuízo que leva. E acho que é alguma criação boa, né? Vamos ver aqui então, olha que interessante aqui, ó. O indivíduo pode até projetar tanto os seus problemas como as suas qualidades, a gente falou disso. O que lhe causa grande perturbação e alienação de si mesmo. Aquele que projeta muito tem toda a sua problemática sem controle. Então a pessoa fica desesperada. Sim. O ambiente de trabalho, o que o chefe vai falar, ou a fulana, ou às vezes nem é isso, mas dentro dela tem uma cobrança de quem tem que fazer tudo certo, tudo perfeito, porque os outros vão vê-la. Para ser sincero, a impressão que eu tenho é que a gente parece que tem que fazer as coisas certas, porque é assim que vai ser aceita pelo mundo, perfeitinho. Olha, as pessoas gostam de nós como nós somos. A gente que fica se exigindo tanto, querendo ser muito perfeito, que não é uma prerrogativa humana a perfeição. E fica divina. Projetando nos outros esse exagero de autocobrança. No fundo a gente não se aceita. Não, isso. Se recusa. Então, eu tenho que fazer isso, senão não vão gostar de mim, vão me criticar. Eu tenho que ter esse título para ser bem adorado, ser bem quisto. Olha, as pessoas gostam de você pelo que você faz, pelo bem que você traz ao mundo. Com os problemas, com os seus problemas. Até porque com as coisas boas. Eles até perdoam muito mais você porque sabem como você é. É que a gente não quer saber isso. Os outros sabem que a gente não se tolera. Né? Não, a gente não se tolera. Mas os outros sabem que a gente é safado. Sim, né? Não é? Boicota. Todo mundo vê. Cabula. Não faz as provas. Tudo que a gente pensa que ninguém percebe. Os outros já perceberam. Todo mundo vê. Mas a pessoa faz o quê? É que nem mãe e filho. Não adianta o filho. Tá bom, tá tudo bem. Mas é assim, não é? Deus está vendo. Todo mundo está vendo. Então esse desespero, ele só tem uma fonte num lugar, dentro de nós. Então a gente está enchendo o nosso coração de ansiedade, de pânico, desnecessariamente. Sabe uma outra coisa? Eu estou prestes a fazer a minha defesa de doutorado, né? O senhor está convidado, viu? Sim. Vocês também, eu vou colocar no dia, tá bom? Vamos lá, todo mundo. Não vai ser aberto ao público, assim, em loco, vai ser online, tá? Todo mundo lá. Mas aí, se vocês puderem participar, vai ser legal. O que acontece? Eu pensei da seguinte forma, para eu ter paz, tá? Porque não é fácil não, viu? Eles vão falar do meu trabalho? Vão. Vão me descangotar? Vão.
Tudo bem. E por que eles vão fazer isso? Porque eles vão apontar para mim aquilo que eu preciso melhorar. O que eu tenho que fazer? Ouvir. Isso, vai ser uma oportunidade. Se você trouxe o seu trabalho até aqui, quer dizer que você venceu etapas. Muitas. Então, agora, ouvindo essas críticas, você vai ter percepções que até então você não teve. Não tinha. E a partir daqui, eu vou melhorar. Vai ser a pessoa mais elaborada, mais madura. Eu vou melhorar. Mais competente. Eu vou melhorar o meu trabalho. Isso. Então, eu estou pensando dessa forma para a defesa. Isso aí. E vai ficar melhor para trazer essa coordenação para nós, para a sociedade. Isso. É isso, entendeu? Então você vai lá pensando em nós. Isso, Se você for lá pensando em você, eu não vou fazer nada. Vai ficar chateado. Não, eu vou travar, não vou conseguir falar. Sim. Eu não vou conseguir falar. E olha que eu falo tão bem, não é que seja muito bom sim, isso. Mas, eu me comunico, mas só que quando entra na ansiedade, aí dá falta de ar, dá paniquito, dá sabotagem. Não preciso disso, mas senão eu vou estar diante de um grupo. Não vai ser julgamento. Não, é uma análise. Eles não estão para me condenar. Aí eu falei assim, olha, eu tenho que ir dessa forma. Eles são meus amigos, vão apontar para mim o que eu preciso, eu vou melhorar meu trabalho. Vai em paz, querido. Isso aí. Amém. Vocês entenderam? É assim para tudo. Torçam por mim, tá? Vamos lá. Se nós não conseguirmos controlar um problema em nós mesmos, também não conseguiremos controlar em outras pessoas. A doença que não conscientizarmos em nós, também não haveremos nos outros, e nos tornaremos presas fáceis em suas mãos. Olha, essa situação aqui do pai e do filho, né, por exemplo, né? Ou professor-aluno, enfim, relacionamento de um adulto com a criança. Né? Quando o adulto chega a perder as estribeiras, é porque ele está em que situação com relação à criança, Antônio? Está intolerante, porque ele está projetando muito. Ele não está lidando com isso nele. Está envolvido. Está envolvido. Muito envolvido. Então ele tem um problema que ele não percebe nele, percebe no outro. Então o professor que perde os eixos na sala de aula com o aluno, é porque ele está bem, então? Não, está muito mal. Tanto é que o índice de somatização nos professores, e a Leda já falou sobre a questão de boca de professor, como é, né, Leda? Então, porque os professores somatizam demais, é uma das profissões que mais somatizam, mas questão emocional. Sim. Aliás, curso interessante para vocês que são professores e educadores. A FATRI, a Faculdade Trilógica Keck Pacheco, ela tem um curso muito, muito interessante que é sobre justamente esse tema, que é o consciência, como é que é na sala de aula? Como é? Terapia em sala de aula. Em sala de aula. E também o sociopatologia, psicossociopatologia, né? O curso que nós fizemos esse curso lá. Sim. Curso importante para educador, para pais, para monitores, professores. E tem o curso de pós-graduação também, em pedagogia, educação trilógica. E isso. Esses cursos são excelentes. Aliás, nós só estamos falando isso porque passamos por esse crivo, né? Fizemos e continuamos estudando, né, Antônio, esse assunto, né? Isso é para a vida toda. Então vejam só, como o Antônio falou anteriormente, é isso, né? Aquilo que o adulto não vê em si, ele não vai conseguir trabalhar com a criança, porque ele vai querer impor uma conduta, muitas vezes moralizante, mas sem primeiro perceber por que ele fica tão transtornado com isso em si. Né? Por que ele não consegue lidar com isso em si? Perceber que é porque não vê isso nele. Né? Então fica difícil de trabalhar com ele mesmo. Aquilo que você não vê em você, conforme foi lido agora há pouco, aquilo está solto ali e você não está percebendo, mas está olhando fora tentando corrigir isso nos outros. Então tem professor que já vai para a escola, com quem que eu vou brigar hoje? Quem que eu vou... Já vai na paranoia. Já vai olhando, perseguindo, entende? Então o aluno que é chamado de delinquente, porque é muito bom, né, chamar aluno de delinquente, mas não pode falar de professor delinquente. Então é interessante observar que aí, por não lidar com as próprias delinquências, fica envolvido com a delinquência juvenil. Que existe também, que é real, mas quem deveria ser o mais controlado, ou mais capaz, né, o professor. Exercer a autoridade da verdade, da consciência, ajudar o aluno a se perceber. Agora, como ele vai fazer o aluno perceber algo nele, de desvio, de delinquência, de rebeldia, de sabotagem, de alienação, se ele tem esses problemas e não percebe?
Aí eu falo assim, mas eu não fico gritando com ninguém, rasgando folha, nem jogando nada no teto, ouvindo musiquinha. Não, mas é outra forma de manifestação da delinquência. Não prepara a aula como deveria, não lê, não se prepara, não estuda também como deveria, vai para a sala de aula com raiva porque vai ter que dar aula. Fica só pensando em receber, tirar férias e ficar em casa apenas. Falando de política, fazendo... Enfim, questões do gênero. Desviando, né? Não se prepara o suficiente. Então o aluno também percebe isso, né? Vamos lá, Antônio. É isso falando de aluno, mas a relação pai e filho é diferente? Também não é a mesma coisa, né? Muito mais ainda, porque geralmente essa criança chega na sala de aula, ela já traz consigo uma conduta que é muito comum lá no seio da família. Desrespeitar a mãe, desrespeitar pai. Agora é importante passar para essa criança essa consciência, né? Que ele não está desrespeitando sua mãe ou pai, mas o que esses representam na vida dele, né? E se ele não tiver essa consciência, esses aspectos ele vai destruir. Vai. E aí vai ser realmente um forte candidato ao fracasso, à delinquência. Isso mesmo. Vamos lá. Então, exemplo de análise. Tenho a impressão que RS quer me censurar porque não cuidei bem de seu telefone. Qual sua ideia sobre ela? Perguntei. Penso que ela está me atacando porque poderia cuidar melhor dessa tarefa, respondeu o cliente. Então, o senhor coloca nela a reprimenda que faz a si próprio? É isso mesmo. Olha que interessante. Aqui é um caso clássico de culpa. Sim. A pessoa sente culpa pelo que deveria ter feito e não fez e fica projetando no outro a ideia que ele tem de si por não ter feito isso, ou o que deveria fazer. Ao invés de assumir, né? Ter contato com esse... Assumir que, não fiz. Por que você não fez? Porque eu tive má vontade, eu sou preguiçoso. Mas falta o que para fazer isso? Humildade. Então, quanto menos humildade, mais falta de ética, mais corrupção. Sim. Porque a pessoa sabe onde está o problema e não quer nem saber porque ela quer continuar. Isso. Só que ela fica se acusando, né? Se acusando. E achando que é o outro que está acusando disso. Então, as pessoas mais assim agressivas, por exemplo, são as pessoas que têm mais culpa. São as pessoas mais frágeis, que não têm competência e humildade para lidar com esses erros, essas falhas. Então elas estão sempre gritando, sempre imprimindo muita agressividade. Para converter o outro. Isso, para mostrar que são fortes, que elas estão num desespero para aliviar essa culpa. É verdade. Pessoas que se sentem muito culpadas, estão sempre procurando a razão, atacando os outros. Então, vamos lá. Isso é um fenômeno, tá aqui, a projeção pura, projeção né? pura. Aqui. Fui assistir a um concerto e uma mulher começou a fumar ao meu lado. E eu pedi que parasse. Como não parou, tirei o cigarro de sua mão. A que associa a atitude dela? Perguntei. A afronta e arrogância. Então, o senhor ficou furioso com a consciência que ela lhe trouxe, de sua afronta e petulância, com a desculpa da punição que fazia, ou com a desculpa da punição que fazia? Pelo jeito é isso mesmo. Né? Então, imagina só uma situação dessa. Que realmente a gente vai ficar incomodado. Sim, né? Mas tem gente que faz essas loucuras mesmo. Sim, tem. Como é que vai lidar? Vai tomar o cigarro da pessoa, fazer ela engolir. Vai entrar no bar, vocês estão estragando o fígado de vocês, larga essa cachaça. Então, é porque a pessoa está identificada com a causa, né? Ele falou aqui qual é o problema. Ele viu na pessoa o quê? A afronta e a arrogância. Então. E como é que ela agiu? Com afronta e arrogância. Com afronta e arrogância. Isso mostra que ele estava identificado pela atitude que ele adotou. E não enxerga a gravidade e a invasão que fez também. Que se o outro está invadindo, e tá, mas você vai usar do mesmo recurso, então você não é melhor, né? Não é melhor. Desceu no mesmo nível. Ou já estava, né? A dissonância se encontram. É isso aí. Vamos lá. Todo domingo fico com dor de cabeça. O que acontece aos domingos? Fico com o marido e filhos corrigindo suas falhas e orientando-os. Então, isso lhe dá grande contrariedade, porque deseja que toda a família viva de acordo com a sua idealização, caindo em contrariedade, quando nota que o mundo é diferente do que pensa. Esse é o motivo de haver muita dissensão no ambiente familiar, às vezes causado só por uma pessoa muito enferma. Olha que interessante. Então aqui tem uma situação de uma mãe que quer
fazer todo mundo seguir o script dela, tem que ser do jeito dela, se não for do jeito dela... Ela fica o tempo inteiro igual o lanterninha do cinema, olhando para ver se tem alguém fazendo alguma coisa errada. Então, é uma pessoa que deixa de viver, né? Sim. Porque ela não tem paz, então ela fica numa cobrança tão grande de deixar todo mundo formatado para ser perfeito como ela pensa que ela é, só que as pessoas não são. Assim como ela não é, mas ela idealiza tanto essa perfeição de família... E fica agredindo os outros, o ambiente... censurando. Imagina como é que é essa casa, né? Então, tudo com medo. Você vai visitar essa família, tá todo mundo lá preocupado que a mãe pode estar indo ver alguma coisa, não tem paz. Então a mãe virou um censor terrível dentro da casa, né? Terrível. E vai perdendo autoridade, porque quando a pessoa chega com autoritarismo, o pessoal tem medo, né? Mas aí tenta dissimular alguma coisa. Mas quando a pessoa sai, ela não é respeitada, porque ela não traz consciência. Porque ela alimenta a hipocrisia. Aí ninguém respeita, e quem desrespeita, ou quem se desrespeita assim, tem o desrespeito dos outros também. Sim. Então eles vão debochar por trás, vão avacalhar, sujar, jogar fora. Vão fazer até de propósito mesmo. Quanto mais uma mãe assim, grita, ela tem que corrigir os filhos, é claro que não é isso que nós estamos falando. Mas é o desespero da pessoa ficar gritando muito, querendo controlar demais. Não muda nunca o modus operandi. Está todo dia gritando, porque não exerce a autoridade, porque não é um problema de organizar mesmo. É um problema que ela usa de se idealizar perfeita. E também é uma desculpa para atacar a família. Para atacar. E ataca a si mesmo, né? Porque faz da vida um drama, um inferno. Vamos lá. Então, é importante, como o Dr. Kepp nos diz, né, que nas projeções o ser humano demonstra o quanto se coloca em nível inferior ou superior. Fora da realidade. Fora da realidade. Não é o que é. A doutora Cláudia explica o seguinte, que a interiorização é o caminho da cura. Isso que a gente está fazendo agora. Sim. Né? A gente está se interiorizando aqui, cada um no seu particular, se percebendo. É uma reflexão que leva ao autoconhecimento, né? De volta para a origem. Onde que é a dentro. Fonte, a fonte de tudo. Então a doutora Cláudia explica aqui, a partir do momento em que o ser humano começa a aceitar essa volta para si, então inicia-se a cura. Quanto mais se faz esse movimento, mais se ampliam seus horizontes. Porque a pessoa começa a perceber o que está acontecendo de verdade. Então, essa atitude rabugenta é que está afastando o seu marido de você, está afastando os amigos, o filho. Lá no emprego, o pessoal não está mais te procurando, você já está percebendo que pode ser até demitida. Os clientes também. Então, você vai perdendo as referências, as pessoas começam a se apartar de você. Porque você é uma pessoa que está se tornando muito chata. As atitudes que adota, né? Por causa da projeção, porque não se vê. Não se vê. Né? Olha só que interessante. Então, como já dizia o Santo Agostinho, né? A consciência da imperfeição é própria das criaturas elevadas. Então, cada um de nós, se a gente for humilde o bastante, a gente pode se elevar muito, né? Momento de elevação. Isso mesmo, momento de elevação. A hora da gente aqui agora. Perceber que a gente é assim. Sim. A gente é cheio de imperfeições. Sim. Por que tem que forçar essa ideia de ser perfeito, de não ver problema? Que coisa de doente. A gente se rebaixa, assim. A gente só se eleva quando aceita ver. Até porque isso é importante, viu? Esse não ver o problema rebaixa porque você continua na atitude de deturpar, de estragar, de agredir, ficar fora da realidade, criar barraco, sabe? Fazer bafão. E tem uma intenção por trás disso. Que é detonar mesmo. E deixar todo mundo ter uma impressão sua muito negativa. Isso, é isso aí. Então, de uma certa forma e de maneira muito afetiva, a gente pode dizer que a gente precisa cuidar da nossa vida como se fosse um lindo jardim. Isso. Né? É delicado, mas é bonito. E com jeito, com humildade, com amor, com estética, né? Com zelo. E ter esse carinho de ver. Todo dia você vai ali. Tira a erva daninha que está surgindo ali, que coloca água. Né? Trata do bichinho. É assim, tratar da alma é isso aí. Cuidar da vida psíquica, é cuidar da vida interior. E é cuidar de tudo. E quando você está bem, a vida fica assim, porque ela já é assim. E quem cuida bem do jardim ou do próprio interior, quando morre, leva isso. É verdade. Quem não cuida bem, vai levar também. Vai. O que deixou estragado, pode dar desculpa que foi o outro, foi o sistema, foi a família, mas é a pessoa que escolhe.
A gente tem que ver qual é a nossa parte. Né? Nossa parte com a consciência. Isso é de cada um de nós. Sem exceção. E cada um vai responder por si. Isso aí. Então a gente pode dizer à turma o que, Antônio? Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. A gente vai deixar para elas e eles um buquê de flores. Flores, um abraço profundo, grande e forte. De urso. Isso. É isso aí. Então tá aqui o meu telefone, se alguém quiser entrar em contato. Professor Valdemir Bezerra da Silva, 989-880317. Quiser mandar um e-mail também, é prof.valbz@yahoo.com.br. Certo, doutor Antônio? E qualquer coisa também eu passo contato. Tamo junto. Aqui tamo junto. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Se alguém quiser fazer alguma reclamação, ou observação. melhor pergunta, reclamação não. Vamos lá. Vamos agora deixar os amigos falarem um pouquinho. Vamos lá. Alguém gostaria de comentar o que entendeu? Também, se quiser deixar alguma sugestão para a próxima palestra ou leitura terapêutica, a gente está aberto para isso. Vamos lá.